do nosso culto jovem. E a minha proposta é que estudemos, com base nesse tema, uma passagem que nos mostra como é que nós podemos servir ao Senhor e entender e reconhecer de fato que nós somos instrumentos em suas mãos. É fato também que Deus não precisa de ninguém. Ele não precisa de ninguém para realizar a sua obra. Ele criou o mundo do nada. Ele nos criou pelo poder da sua santa palavra. Pela sua palavra, Deus continua a sustentar todas as coisas. Deus não precisa de nós para fazer aquilo que Ele deseja fazer. Contudo, Deus, Ele chama para si um povo, e dentro deste povo existem jovens, e é plano dele, propósito dele, que para que seja cumprida a sua missão e o seu propósito de levar o Evangelho às nações, que Ele nos use como instrumentos em suas mãos. Então, percebam, Deus não precisa da gente, mas Ele nos chama para servi-lo e Ele nos prepara para que sejamos instrumentos em suas mãos. A Bíblia, ela é clara quando mostra o chamado de Deus para um povo, o chamado de Deus quando tira Abraão da terra, da sua terra, da casa de seus pais, para que ele então constituísse uma nação. A Bíblia mostra claramente na história da redenção como Deus separa homens e mulheres, jovens, para que o sirvam e para que testemunhem do seu santo nome. De forma que a minha proposta hoje, para que nós estudemos juntos, entendendo mais por que nós somos instrumentos nas mãos do nosso Redentor e devemos sê-lo, a minha proposta é que estudemos o tema com base em uma passagem conhecida, que é aquela de Efésios 6. Vamos para lá. Efésios 6, onde nós encontramos lá no final do capítulo, já no final da carta, a armadura de Deus. Efésios 6, a partir do versículo de número 10. O texto tem uma divisão simples, então, de fácil aplicação para nós, de fácil aprendizado. Vai nos mostrar claramente que para entrarmos nesta luta e para servirmos ao Senhor, precisamos usar a armadura certa, a armadura correta. Gosto sempre de usar uma ilustração aqui, tirando de uma passagem da Bíblia, que a armadura de Saul, ela nunca vai caber em Davi, ela não dá. Então não adianta o crente servir ao seu Senhor tentando vestir uma armadura que não seja aquela que Ele nos propõe vestir, que Ele nos dá para vestir. Então, olhem só, a partir do versículo 10, eu peço a atenção de vocês, eu vou ler até o versículo de número 20, que é toda a seção aí, toda essa parte final da carta aos Efésios. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica para todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como me cumpre fazê-lo. Notem, o que a palavra de Deus ela nos mostra no final da carta é a exortação
experiente de um bravo soldado do Redentor Jesus Cristo. Um homem que foi durante toda a sua vida, desde o seu chamado, um instrumento nas mãos do seu Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Na realidade, na carta de Paulo aos Efésios, a expressão que mais aparece é a expressão em Cristo. Vocês podem fazer novamente a sua leitura da carta aos Efésios e vocês vão perceber que a expressão em Cristo, ela é constante. Ou seja, em Cristo nós somos escolhidos, em Cristo nós somos predestinados, em Cristo nós somos redimidos, em Cristo nós somos adotados, em Cristo nós fomos santificados, em Cristo temos o selo do Espírito, em Cristo nós oramos a Deus e intercedemos uns aos outros, em Cristo nós somos chamados a viver como filhos que honram os pais, como pais que amam os seus filhos, como cônjuges, marido, esposa, que se amam e vivem no propósito santo de edificar a igreja em Cristo. Os servos devem trabalhar como para o Senhor, e os senhores devem cuidar dos servos também como para o Senhor. Concluindo a carta, o apóstolo Paulo então diz: em Cristo é que nós devemos tomar toda a armadura de Deus. Notem novamente, capítulo de número 10, o apóstolo diz: quanto ao mais, ou seja, quanto ao mais, diante de tudo que já falei para vocês, a base e o fundamento da fé de vocês e como vocês devem aplicar toda essa fé na prática, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Nós vamos perceber vários imperativos aqui verbais. Sejam fortalecidos. Ele vai dar várias ordens apostólicas. Sejam fortalecidos em quem? No Senhor. A expressão que também nos remete a em Cristo Jesus. Sejam fortalecidos nele e na força do seu poder. A nossa força, primeiramente, ela vem em nome do Senhor. No Senhor nós somos fortalecidos. No Senhor reside a fonte do nosso poder para vivermos vidas santas e testemunharmos do Evangelho da graça de Jesus Cristo. Nós estamos aqui. Não tem nenhum outro atrativo para vocês aqui, senão a comunhão que nos une, a comunhão que nós temos uns com os outros por conta de Jesus. Não tem outro atrativo aqui para vocês, senão o fato de estarmos reunidos, estarmos juntos aqui para exaltar e adorar o nome de Jesus. Não tem outro atrativo aqui, senão novamente nos sentarmos e ouvirmos a palavra de Deus. E qual é então o segredo para que eu e você sejamos santos e instrumentos nas mãos do nosso Senhor Jesus? Que sejamos fortalecidos nele e na força do seu santo poder. Ele vai usar a mesma expressão, a palavra poder, que ocorre no capítulo 1 e que nos faz lembrar que neste mesmo poder o Senhor ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Vejam só que interessante. Neste mesmo poder em que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, agora os seus filhos recebem força para viverem vidas santas e testemunharem o seu nome para o mundo. Continuem comigo. O versículo 11 diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus. Então, eu busco forças no Senhor, a minha força, o meu poder como cristão, para testemunhar, para viver, para orar, para crescer em graça, vem do meu Senhor. E a ordem seguinte é: revistam-se de toda a armadura de Deus. Vistam-se dela. E sabem por quê? Para que vocês fiquem firmes contra as ciladas do diabo. A figura da armadura é uma constante em toda a Bíblia. Nas páginas do Antigo Testamento, Deus e o seu Messias é visto como um guerreiro, como um general que comanda o seu exército. Ele é a nossa força e o nosso escudo, diz o salmista. Com a sua espada ele protege o seu povo da aliança. Agora olhem, nós somos colocados em uma posição importante. Pela graça de Deus, príncipes e princesas em seu reino. Semelhantemente ao reino de Aslan, nas páginas de C.S. Lewis, uma vez reis e rainhas em Nárnia, para todo sempre somos reis e rainhas.
É uma analogia extraordinária do que diz o reino do nosso Redentor em sua palavra. Príncipes e princesas, reis e rainhas, são convocados agora para uma batalha. E esta batalha, ela é cósmica. Esta batalha não é contra carne e sangue, diz o versículo de número 12. Esta batalha é contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra forças ocultas, espirituais do mal nas regiões celestiais. Como vencer tudo isso? Se nós não tomarmos a armadura correta e vestirmos a roupa de combate dada pelo Senhor. O grande problema hoje, em nossos dias, das grandes quedas e dos perigos com os quais nós nos envolvemos e pecamos e desagradamos ao Senhor. Todas as vezes que acontece comigo e acontece com vocês, se dá porque nós deixamos a armadura lá em nossa cama. Nós deixamos a armadura lá em nosso guarda-roupa, nós deixamos a armadura de Deus todas as vezes que saímos, e se não estivermos protegidos, não resistiremos às ciladas do inimigo. Nós não vamos aguentar ou suportar por muito tempo. Mas o grande problema hoje é que muitas vezes nós acreditamos que é possível vencer as batalhas que nós temos que travar constantemente contra um inimigo extremamente poderoso, sem nos revestirmos da armadura que o Senhor, Ele nos dá, graciosamente. Ela foi comprada por um preço que nem ouro nem prata poderiam pagar, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. E aí, vejam só, vocês estão com calor? O que está acontecendo com Maurício? Você está dormindo aí atrás, cabra? Cadê? Esse ar-condicionado aqui está desligado. Ele desligou de alguma maneira, eu estou aqui já quase... Cadê o ar-condicionado aqui? Está desligado. Veja aqui para mim. É o Eutico aí, ó, da história de Paulo. Se fosse da janela, tu caía, meu amigo. E eu não tenho poder para ressuscitar você não, porque eu não sou apóstolo. Então veja só. Paulo vai dizer, ele vai dar uma ordem: vistam-se de toda a armadura de Deus, versículo 11, com que finalidade? Para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, versículo 12, porque a nossa luta, ela não é contra os homens. Opa, agora vai ficar bom. Porque a nossa luta é contra o reino de trevas, porque a nossa luta é contra forças espirituais governadas pelo diabo. E notem, o reino do diabo é um reino parasita. O diabo, ele é um usurpador, e a própria palavra diabo quer dizer difamador, aquele que difama alguém. Ele se instalou no reino cósmico de Cristo, e ele tenta de alguma maneira usá-lo com a finalidade de perverter aquilo que foi criado, mas o reino não pertence a ele. Mas enquanto ainda ele tem forças para tentar lutar, ele vai fazer, como diz o apóstolo, semelhantemente a um leão, rodeando o cristão, pronto, esperando o momento certo de devorá-lo. Se ele não tiver com as defesas corretas, ele vai ser devorado. Então, o versículo de número 13, ele vai chegar no ponto aí importante da sessão. O versículo de número 13 diz: portanto, uma vez que vocês devem ser fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, uma vez que vocês devem se revestir de toda a armadura de Deus, porque a luta de vocês não é contra a carne nem contra o sangue, portanto, versículo 13, tomem toda a armadura de Deus. A ordem é esta, e você deve tomá-la. Notem, nós estamos aqui em um estado em que o apóstolo está escrevendo para crentes no Senhor, para jovens que já tiveram uma experiência de fé e de salvação, que receberam um novo coração. Então só entenderão o significado destas palavras aqueles que conhecem estas palavras que foram reveladas pelo Senhor. Portanto, tomem toda a armadura de Deus, e envolve uma ação que nós agora devemos tomar, devemos fazer, alguma coisa deve ser feita. Percebam, ele diz: tomem toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis. Então, a vitória que o Senhor já conquistou para nós será experimentada enquanto estamos neste mundo, resistindo o dia mal, tomados, vestidos com a armadura de Deus, e aí quando chegar o final de tudo, permaneceremos inabaláveis, porque a vestidura, a roupa não é nossa, é um presente do nosso Senhor. A armadura para a nossa batalha, para a nossa luta, dada por Deus, vai nos garantir esta vitória. E aí ele vai explicar, a partir do versículo 14, que a armadura é esta. Ele aqui vai tomar elementos da armadura dos romanos, mas também sempre fazendo pontes com a armadura do povo de Israel. Então, como eu falei a vocês, sempre Deus foi descrito como um guerreiro, como um general, como um comandante do seu exército, como aquele que nos defende com o seu escudo, com a sua espada, com a sua lança, com o seu arco. Então aqui no versículo 14 ele começa a dizer: estejam, pois, firmes, estejam prontos. O estado é de prontidão, o estado é de alerta. Nós somos chamados como jovens para uma missão. Nós temos uma missão a ser cumprida. E soldado, ele não pode estar dormindo. Ele tem que estar acordado, ele tem que estar alerta. Estejam então, portanto, firmes. E aí ele vai começar a dizer o que é que você deve fazer e eu devo fazer. Primeiro, coloque o cinto da verdade. Esse cinto, na armadura romana, tinha a finalidade de segurar a sua roupa e também de segurar a sua própria espada. Era um cinto de couro, ele era usado para proteger o abdômen, a parte inferior do abdômen do soldado. Também fechava a sua túnica. Naquela época, lembrem-se, não existia calça jeans, então os homens usavam túnicas e as mulheres também. A diferença é que existia uma túnica modelo para homem, modelo para mulher. Não era essa misturada que a gente está vendo hoje, né? Então, o cinto segurava a túnica, protegia o seu abdômen, a parte inferior do abdômen, e era usado também para que ele colocasse a sua própria espada. Veja uma aplicação aqui para a gente. Versículo de número 14. Estejam, portanto, firmes, coloquem, cinjam-se, com a verdade e vistam-se da couraça da justiça. O cinturão de couro do guerreiro aqui, então, tem uma aplicação para nós. Esse cinturão para o crente é a verdade da palavra de Deus. A confiança em sua mente de que a palavra de Deus é a verdade. Lembrem-se, é este cinturão que vai segurar a espada do Espírito mais à frente, que é a palavra. Depois de cingir-se com o cinturão da verdade, ele completa e diz: vista-se da couraça da justiça. Então, a couraça tinha uma finalidade de proteger também o guerreiro contra ataques com flechas, contra ataques com lanças. E aqui a couraça da justiça nos faz lembrar que esta armadura dada por Deus nos veste e nos protege com uma justiça que não é propriamente a nossa. É a ideia da imputação ou crédito da justiça de um santo que não era nossa. É a justiça de Jesus Cristo. Romanos 5, capítulo 1, ou versículo 1. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Percebam que depois da couraça que nós nos vestimos, nós somos lembrados que devemos calçar as sandálias do Evangelho da paz, para que promovamos a paz entre os homens. Nós precisamos estar cientes desta couraça que nos veste e nos protege, do sangue do Redentor que nos cobre. E então, entrando nesta batalha, nós vamos lembrar que a batalha ela é necessária para que a paz seja promovida. Os pacificadores, disse o Senhor Jesus Cristo no seu Sermão do Monte, são bem-aventurados. Aqueles que promovem a paz, mas não se esqueçam, promover a paz entre os homens é entrar em guerra contra este reino de trevas.
Uma vez que nós decidimos vestir a armadura de Deus, confiados na verdade objetiva da palavra de Deus, não duvidemos, nós estaremos em guerra, luta constante. São valores contrários àqueles que nós iremos pregar, testemunhar. Eu lancei um desafio para vocês aqui e eu espero que vocês topem a parada e não corram. Eu quero ver quem é que vai sair comigo aí para pregar no calçadão, para pregar em ônibus, para pregar em praça. Temos que romper os limites da timidez e da vergonha, e muito mais do que isso, estarmos conscientes de que levar o evangelho da paz, com o qual nós nos calçamos, quer dizer que nós não vamos andar mais descalços, mas estas sandálias, elas eram robustas e protegiam os soldados nas batalhas. E à medida em que nós então entramos e pregamos e anunciamos e falamos do amor de Deus e chamamos os pecadores ao arrependimento, virão certamente os tomates, os ovos podres, as resistências, a perseguição. Se estivermos dispostos a isto, não podemos sair sem vestir esta armadura primeiramente. Se não estivermos vestidos com esta armadura, nós não iremos suportar. Versículo 16 diz então: embracem, ou embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Aqueles que gostam de história, temos a historiadora aqui, né, com a gente, temos Jéssica também, é uma historiadora meio psicóloga, ela é a psicologia da história, tem a ver, né? Sabem que os escudos romanos, dos soldados romanos, eles eram grandes e os protegiam da cabeça aos pés. As falanges, como eram chamadas, elas iam para as batalhas protegendo todo aquele pelotão. Se um falhasse, todos seriam então atingidos. E o interessante é que eram escudos de madeira, com couros nas pontas e também ferro, aço, e quando molhados nos rios antes das batalhas, apagavam as flechas que vinham com piche, inflamadas. E eram usados e resistentes e tornavam esses exércitos praticamente imbatíveis quando eles saíam em batalha. E eles marchavam e trabalhavam juntos e em cooperação. Notem que o que nos protege, e aqui esta figura do escudo, ela ocorre em várias partes da palavra de Deus, abundantemente, eu diria, no livro dos Salmos, vai nos fazer sempre, ou vai nos trazer sempre uma ideia de proteção. O apóstolo diz: embracem sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Dardos inflamados do maligno. Essa imagem que tentei mostrar para vocês aqui do escudo que apagava até mesmo as flechas que vinham ardentes, queimando. O escudo da fé, então, nos faz lembrar que Satanás, com o seu exército, ele sempre vai continuar atacando o crente com tentações, com acusações, mas pela fé os crentes se mantêm firmes na promessa de Jesus Cristo e, embraçando este escudo da fé, eles lembrarão sempre por quem Cristo morreu e que nada pode separá-los do amor de Deus que está em Jesus. Prosseguindo, tomai, versículo 17, e aqui os últimos elementos da armadura de Deus: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O capacete da salvação faz lembrar ao crente que a sua salvação, ela é uma experiência ao mesmo tempo vivida e experimentada neste mundo, é uma experiência presente, mas também uma experiência futura. Ele está em batalha, ele está pronto, ele está lembrado da confiança que ele tem na palavra de Deus, que está baseada na fé que ele tem em Jesus Cristo, e ele então, completando esta armadura, ele usa a arma do crente, como nós sempre costumamos chamar, a palavra. A palavra é a espada do Espírito. A palavra é quem tem o poder para transformar.
A palavra é aquela espada semelhantemente à espada dos romanos, era uma espada curta. Ela era usada para o combate corpo a corpo. Então, irmãos, existem muitas formas de sermos instrumentos nas mãos do nosso Redentor. A primeira delas, e a minha proposta aqui nesta noite, é que tomemos esta armadura, para que então sigamos em frente. É que nos revistamos corretamente com estes elementos da graça de Deus. E compreendamos que, fazendo isto, nós vamos poder sair com esta espada e o nosso combate é corpo a corpo. Não é aquela espada longa, semelhante a sermões que são chamados sermões espada. Não sei se vocês já ouviram esse tipo de sermão. Espero que o pastor Alan nunca tenha pregado deste. Sabe, o sermão espada é o conhecido como longo e chato. Espero que vocês nunca tenham ouvido, né? Certamente já ouviram muitos. Mas essa espada curta, ela mostra que essa luta do crente e este chamado para ser um instrumento, uma testemunha de Jesus Cristo, não é para que ele fique longe, não. É aquela ideia da missão, você vai e eu fico. Não, você tem que ir. Você tem que lutar. Você tem que diariamente em sua vocação mostrar por que você está neste mundo. E você só vai fazer isso com habilidade final se você tomar a espada do Espírito, que, vejam aqui, não sei se vocês perceberam, é a única arma de ataque do arsenal dos crentes. É a única. O escudo é para defesa, cinturão para proteger abdômen, segurar a espada, amarrar a túnica, capacete de proteção, couraça, proteção, escudo, proteção, sandálias para proteger os pés e fazê-lo veloz. Mas só a espada é a arma do cristão, não existe outra. Então não há artifício. Existem métodos, mas todos os métodos que nós vamos tentar aplicar nesta empreitada aí, nesta missão, devem se submeter à única arma que temos, a palavra de Jesus. Nós vamos lembrar, por exemplo, na palavra de Deus, que dependendo do lugar onde estivermos, na universidade, por exemplo, na escola, como é que você vai apresentar o Evangelho com sabedoria? Vocês lembram como Paulo pregou o Evangelho? Quando ele esteve no Areópago, ele citou os poetas da época. Ele chegou a pregar não da maneira comum como ele pregava para os judeus, mas ele chegou no mesmo ponto, e ele usou a mesma palavra, e ele fechou com o mesmo Cristo. Então, essa espada será sempre a nossa arma nesta luta. Mas nós precisamos saber usar esta arma corretamente. Finalmente, versículo 18 diz que nós devemos fazer isto com toda oração e súplica. A oração é um meio de graça que sempre vai revelar a nossa dependência de Deus, a nossa humilde necessidade que temos de que Ele nos proteja e nos use. Lembrem-se, Ele não precisa de ninguém não, mas Ele nos chama para servi-lo, e se Ele nos chama, Ele vai nos capacitar, e se Ele começou boa obra em nós, diz a palavra, Ele vai completá-la. Mas como é que nós devemos fazer tudo isso? Com oração e súplica, e a expressão orando em todo tempo no Espírito é uma expressão muito bonita. Nós devemos sempre ter a consciência de que a nossa vida deve ser uma constante quando o assunto é oração. Em tudo que fazemos, e no Espírito nós oramos porque Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, nos diz o mesmo apóstolo escrevendo aos Romanos. E esta oração ela vai ser usada então, nos diz o apóstolo Paulo, para que vigiemos com toda a perseverança e supliquemos por todos os santos. E ele se inclui aqui. Sabe por que Paulo escreveu tudo isso, irmãos? Porque ele mesmo agora estava preso por pregar este evangelho da paz. Ele mesmo estava preso e mesmo acorrentado a um soldado, a um centurião romano que ia com ele para todo canto que ele se mexia. Ele não retirou esta armadura, que ela não pode ser vista pelos olhos humanos,
Mas todos nós, certamente aqui eu creio, estamos vestidos com ela nesta noite. E estas armaduras podem ser vistas pelos olhos da fé, como nós cantamos hoje aqui. Só o Senhor, abrindo os nossos olhos, nos permite então enxergar toda esta maravilhosa armadura de Deus. Ele conclui então dizendo: e também por mim orem. Versículo 19: para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Ora, ele estava preso. Mas diz o livro de Atos, ele conclui assim: a influência do apóstolo Paulo era tão grande, que mesmo preso, a sua prisão era uma prisão domiciliar, porque ele era cidadão romano, mesmo preso, ele recebia muita gente, e até morrer, assim foi. Assim aconteceu na vida deste servo do Senhor. E ele diz: orem para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez, ou seja, coragem, muita coragem, fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Você e eu somos instrumentos nas mãos do Redentor. E somos convidados nesta noite a redescobrirmos esta preciosa verdade. Eu creio que tudo aquilo que nós fazemos neste mundo, e que muitas vezes sufoca este chamado que é natural a todo crente, eu diria, alijado, cortado mesmo de muitos de nós o testemunho da fé, que poderia ser muito mais vivo, muito mais vibrante, muito mais poderoso, muito mais impactante. Eu quero finalizar só lembrando para vocês aqui três coisas que são ditas pelo Kevin DeYoung no seu livro Faça Alguma Coisa. Alguns de vocês já leram, e que no capítulo 7, que tem por título Ferramentas de Trabalho, ele vai nos lembrar que se nós não fizermos o que deve ser feito, nós vamos nos assemelhar àquele conto lá, que ele usa como exemplo no início deste capítulo, de um homem que morreu com 91 anos de idade esperando a vontade de Deus. Não foi um conto verdadeiro, mas ele usa como explicação ou ilustração para mostrar que muitas vezes isso pode acontecer com um jovem. E toda vez que aquele homem, o Walter Houston, ele queria fazer alguma coisa por Deus, ele ficava na dúvida e voltava para o sofá e ficava orando. Aí ele depois tentava fazer novamente, e aí ele ficava novamente orando. Ele dizia: não, eu acho que não é isso que Deus quer para mim. E qual a aplicação de tudo isso? DeYoung vai dizer que, no que diz respeito às portas abertas, nós não devemos ter medo de bater nelas. Então, geralmente, nós usamos a expressão: uma porta aberta se abriu para mim, para fugir deste objetivo que Deus nos deu de sermos instrumentos nas mãos do nosso Redentor. E esse tipo de pensamento, muitas vezes, ele vai fazer com que nós fiquemos esperando uma porta aberta que nunca vai se abrir, porque nós não queremos enxergá-la, ela está diante de nós. Se a armadura deve ser tomada, alguma coisa deve ser feita. E ele vai também nos alertar contra o risco de que nós podemos passar a nossa vida toda e acreditar que estamos esperando uma porta aberta, quando nós podemos estar agindo como Jonas, que sabia para onde ele deveria ir, Nínive, e ao contrário, ele se tomou um navio e foi para Tarsis. Não adianta. A conclusão é que se Deus abre uma porta para que você faça alguma coisa boa e necessária, e você e eu sabemos disso, nós devemos fazer. Nós não devemos colocar dificuldades, nós não devemos achar que deve acontecer uma coisa diferente. Nós devemos seguir. Ele vai dizer também, ele vai usar o segundo exemplo aqui que eu quero tomar para aplicar na meditação de hoje, a palavra de hoje para a gente, é que nós devemos fugir daquela prova da lã. Lembram da história de Gideão? Funcionou com ele. Mas não fiquem pensando que isso vai funcionar com todo mundo, não. Lembrem-se que nós devemos, em meio aos dilemas que temos nesta vida,
agir, e se o Senhor mostra o caminho que nós devemos seguir, nós não devemos ficar esperando que algo diferente aconteça. Nós devemos tomar a frente, nós devemos seguir adiante. Nós devemos lembrar, por exemplo, da advertência do Senhor na tentação do deserto: não tentarás o Senhor teu Deus. Muitas vezes a gente fica tentando: Senhor, se aparecer um gafanhoto verde na janela do meu quarto, então eu vou testemunhar de ti. Senhor, se aparecer, sei lá, qualquer outra coisa que mostre o que eu devo fazer, então eu vou. Não, a Bíblia é uma revelação objetiva, lembrem-se, é a verdade de Deus, e eu não devo perder tempo com estas coisas que muitas vezes se tornam em nossa vida e em nossa alma superstição. Não, eu devo fugir. Se a porta está aberta, eu devo entrar. Eu devo fugir destas provas que muitas vezes nós ficamos fazendo. E, por fim, ele nos alerta contra o cuidado de não sairmos buscando algo assim solto, sem objetivo, sem missão, sem propósito. Ele vai dizer que buscar uma coisa aleatória é encontrar um resultado aleatório. Gente, nós sabemos o que deve ser feito. Eu torno a lembrar para vocês. Se, por exemplo, o Senhor nos chama à pureza e à santidade, para que então nós estejamos prontos, preparados para servi-lo. Se Deus nos chama a revestirmos corretamente com aquilo que Ele nos dá, que Ele provê para nós, eu não posso ficar fazendo a coisa assim de uma forma solta, de qualquer jeito. Era aquilo que eu tinha sempre desejado, por exemplo, para a nossa música, a música que nós prestamos em louvor ao Senhor, e parece que agora está andando. Não é para mim, não é para você, não é para a igreja, é para o Senhor. Então, nada de viver buscando algo aleatório. O cristão precisa ter objetividade. Ele precisa saber o que quer, ele precisa saber o que deve fazer. E aqui ele vai usar um exemplo interessante, que é aquele de um moço que ficou pedindo a Deus que desse um sinal para ele. Vejam só que interessante. E aí ele fez o seguinte: ele não tinha nada, ele não tinha preparo, ele não tinha objetividade no que ele queria. E aí ele tinha o costume de ler a Bíblia aleatoriamente, abrindo página da Bíblia, fechando os olhos para ver em que página dava. E aí ele encontrou Gênesis 24, quando diz que Isaac fez de Rebeca sua mulher e a amou. E então ele chegou para o pastor e disse: olha, eu quero casar com ela. Não é assim não. Você tem que ser objetivo no que você faz e não ficar buscando perguntas e respostas aleatórias. Se você escolhe uma moça para casar e se você ama, mostra objetividade no que você quer, não fica enrolando. Não fica agindo aleatoriamente. Se você sabe, aqui vou tornar mais uma vez o tema e o assunto que é importante para nós hoje, que é ser chamado para testemunhar de Cristo, onde quer que Ele nos coloque. Não vamos ficar buscando agir de maneira despreparada. O mundo verá se nós somos cristãos sérios e conhecedores da palavra e que sabemos vestir corretamente a armadura, ou se nós vamos chegar com o capacete nos pés e a sandália na cabeça. Se vai estar tudo trocado. Ele vai saber. Mas se nós chegamos conscientes do que cremos, do que somos, do que temos para fazer, nós então vamos buscar conhecer ao nosso Deus para fazê-lo conhecido entre os povos. Eu finalizo, irmãos, esta palavra no desejo sincero de que, partindo destas reuniões aqui, que, como eu disse no início, não tem nenhum atrativo senão reunir jovens que pensam o mesmo que eu, que desejam o mesmo que eu, para que encontremos juntos encorajamento na palavra de Deus. Eu espero, sinceramente, que nós possamos fazer algo melhor, algo relevante para a nossa cidade, para o nosso estado, algo que comece a acontecer no seio da nossa congregação e que nos faça encarar, por exemplo, objetivos que antes a gente nem imaginava fazer, como, por exemplo, gastar um mês de férias
no sertão aqui do estado, servindo a uma igreja simples, ensinando a palavra, pregando o evangelho, ajudando pastores e irmãos que não têm tantos recursos como nós. Eu espero que os nossos relacionamentos sejam construídos com a seriedade tal que a nossa amizade seja fortalecida no Senhor e possamos confiar uns nos outros, a ponto de recorrermos uns aos outros em oração, em conselhos, e buscando a força do Senhor, orar sempre em todo o tempo no Espírito, para que nenhum de nós se perca, mas que continue firme, sigamos juntos e façamos alguma coisa de fato. Vamos orar ao Senhor e pedir que o Senhor nos abençoe. Vamos orar ao Senhor e pedir que de fato Ele nos use como instrumentos em suas mãos, que sejamos motivo de honra e glória para o seu nome, não de vergonha para o seu evangelho. Senhor, nosso Deus e Pai, bendizemos o Senhor, o teu nome que é santo. Por mais este momento, ou por mais um momento, onde somos honrados e abençoados pela tua palavra, onde honramos e glorificamos ao Senhor ao darmos ouvidos à tua palavra. Agora, Senhor, nós oramos pedindo que nos ajude a entendermos tudo o que foi dito, a refletirmos sobre tudo o que ouvimos, e que tenhamos a consciência de que somos instrumentos em tuas mãos para servir uns aos outros, ao nosso próximo, para testemunhar do Evangelho da paz, levando salvação aos perdidos, anunciando ao mundo quem é Jesus Cristo, o Filho de Deus Todo-Poderoso. Que sejamos, ó Senhor Deus, impactados com a tua palavra que é poderosa, tendo as nossas consciências despertadas para o fato de que devemos nos colocar diante do Senhor e funcionar corretamente como estes instrumentos. Não ficarmos encostados quando temos muito para fazer, muita utilidade. Ajuda-nos, ó Senhor, a entendermos com humildade que os dons que recebemos devem ser colocados para a promoção do teu louvor e da tua glória. Abençoa, Senhor, os meus irmãos e irmãs, estes jovens, e que estejamos dispostos, ó Senhor, a neste ano ir além das portas deste templo, mas que aqui seja o nosso QG, o nosso quartel-general, onde somos capacitados, alimentados, preparados, treinados, para em nosso dia a dia, e também em esforços conjuntos, possamos fazer alguma coisa relevante, sim, algo que glorifique ao Senhor, algo que leve os homens a enxergarem as nossas obras e glorificarem ao Pai que está nos céus. Oramos ao Senhor assim agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos.